Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O governo de São Paulo implantou uma medida polêmica para combater o consumo de drogas na Cracolândia. Dependentes químicos poderão ser internados contra a vontade para tratamento. Por outro lado, poderá ser votado na Câmara dos Deputados um projeto que altera a Lei do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e que prevê a internação compulsória. Para analisar o assunto, convidamos o promotor de justiça Miguel Velasquez, que coordena o Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos do MP Gaúcho. Doutor Miguel, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. O prazer é todo meu, Marco Aurélio, de estar contigo e com os nossos telespectadores. Doutor Miguel, como promotor de justiça que atuou fortemente na área da infância e da juventude e agora trabalha na área da defesa dos direitos humanos, como avalia toda essa polêmica em torno dessa matéria? Bom, eu acho que nós podemos, primeiro, para dissecar um pouco essa questão que está sendo colocada da internação compulsória, esclarecer a população de que nós temos 3 modalidades de internação previstas neste projeto de lei de autoria do deputado Osmar Terra. Uma que é a internação voluntária, é quando o próprio dependente químico, o próprio usuário, pretende e quer a sua internação, né? Então, esta é a melhor de todas, que depois traz melhores resultados, evidentemente, por causa da vontade do usuário. A segunda modalidade de internação é a internação involuntária, que é a pedido de um terceiro, ou seja, por exemplo, de um familiar que tem um parente, que tem um filho, que seja usuário de drogas e haja uma necessidade de sua internação e ele faz a solicitação. E a terceira, que tem sido o objeto das polêmicas, né, que é a internação compulsória, que se dá através de medida judicial. A experiência que está tendo hoje São Paulo, mas que eu diria o seguinte, não há nenhuma novidade com relação à questão da internação compulsória. Por quê? Porque essa internação, por determinação judicial, ela já ocorre há muito tempo. Mas muito mais objetivando até uma busca de um leito em alguma unidade de internação do que propriamente para fazer esse trabalho massificado como está sendo feito em São Paulo. Pois bem, há uma preocupação muito grande de que essa política de internação compulsória seja uma política higienista e nós temos que cuidar para que isso não ocorra. Eu considero a internação compulsória um instrumento necessário que o Estado pode ter que fazer uso, né? Lançar mão dele. Como assim? Nessas circunstâncias, por exemplo, dessas pessoas que já estão abandonadas na rua, já perderam o seu vínculo familiar, não consegue discernir, não consegue mais se controlar, vive em torno da droga, é capaz de praticar crimes para obtenção da droga. É uma pessoa que coloca em risco a si e a terceiros, né, da sua própria integridade física. É evidente que alguém tem que fazer algo por ela. Ora, se ela própria já está sem condições de discernimento, se ela não tem mais um familiar que possa olhar por ela, porque ela já perdeu todos os seus vínculos, né, ou possibilidade de ser atendido por alguém da família, alguém que seja responsável por ela, quem tem que fazer? É o Estado. Mas de que forma o Estado tem que fazer? Aí é que entra, me parece, a parte mais importante. Eu acredito que, num primeiro momento, até para que a gente possa ter uma efetividade nas ações, de que os contatos dos serviços sociais, né, das pessoas que devem fazer um contato preliminar com essas pessoas no sentido de buscar essa aproximação, conquistar a confiança dessas pessoas, fazer com que elas se convençam a realizar o tratamento, tirar os medos, as dúvidas, porque muita gente deixa de procurar atendimento por medo, né? Por medo de enfrentar o desconhecido, por medo de saber como vai enfrentar uma situação de abstinência. Então, fazer todo um trabalho de convencimento para que essa pessoa faça a adesão ao tratamento. Esse resultado pode ser muito melhor do que simplesmente a internação forçada. Agora, se nada disso estiver adiantando, porque justamente a sua capacidade de discernimento
está completamente comprometida, evidente que eu penso que o Estado tem que ter um mecanismo jurídico, né, para que ele possa agir em favor dessas pessoas. Claro. Que seria buscando a internação compulsória. E esse programa, inclusive, ele é para casos extremos. E ele tem o aval de 90% da população. Como o senhor encara isso? Bom, eu diria o seguinte, a aprovação da população, ela é importante, mas eu diria o seguinte, isso aqui é muito mais uma questão técnica e uma questão de saúde do que propriamente uma questão ideológica. Nós temos que tratar isso buscando a efetividade, a proteção e o tratamento dessas pessoas para que elas se recuperem e possam retomar as suas vidas. Bom, o que me parece que é importante? A gente salientar e para que isso não se torne uma política higienista ou uma política de contenção, simplesmente, e tirar dos nossos olhos as pessoas que são usuários de crack. Num primeiro momento, e me parece que e é importante que as pessoas saibam disso, e talvez a tarefa mais fácil de fazer é o processo de desintoxicação do paciente, do usuário. Esse processo é feito em internação, com medicação, tá? E o segundo momento que me parece que aí sim não caberia uma internação compulsória, que é aquela, passado o período da desintoxicação, colocar esse paciente, este usuário, em uma comunidade terapêutica, por exemplo, ou em algum local de longa permanência, sem que haja a concordância do paciente ou do usuário. Aí sim a coisa começa a se complicar. Se tu colocar eles lá dentro, num período de internação prolongada, que não é o caso da desintoxicação, portanto, ele já está em condições de decidir se quer ou não aderir ao tratamento, aí sim nós teremos um cárcere privado, nós teremos uma política higienista que não trará nenhum resultado, porque ele certamente vai fugir de lá, certamente ele não vai aderir ao tratamento e certamente ele não vai ter a sua recuperação. Então nós temos que ter essa distinção. A desintoxicação, sim, o tratamento posterior só com a vontade do paciente. E aí, neste período, eu acho que todo o aparato do Estado, né, deve estar trabalhando em favor de que ele consinta com esse atendimento, tirando novamente os receios dele, buscando as suas famílias, né, buscando o restabelecimento de um vínculo perdido lá adiante, para que, quem sabe, então, a gente possa fazer um tratamento mais adequado a essa pessoa. Como dissemos no início do programa, tramita na Câmara esse texto e, como o senhor bem colocou, trazendo esses 3 tipos de internação. O senhor acha que ainda é preciso uma nova legislação? Bom, a legislação ela é muito mais completa, ela é muito mais do que isso. Eu percebi ali na legislação, são diversos artigos, seria interessante que a população lesse, mas ele estabelece algumas diretrizes extremamente importantes. Uma delas que eu vou citar, que o Estado brasileiro só vai ter sucesso numa política antidrogas quando criar uma política efetiva específica anti-álcool. A exemplo do que houve com o tabaco. Por que isso? Ninguém começa pelo crack. A porta de entrada para todas as drogas é o álcool. O consumo precoce do álcool, o contato com álcool desde criança ou adolescente, como está acontecendo, depois o uso excessivo da bebida alcoólica, tudo isso é que leva, é a grande porta de entrada, né? O que nós estamos definindo aqui, quando tu trata da questão da internação compulsória, tu já chegou no último estágio que a pessoa podia estar, ou seja, ela perdeu toda e qualquer referência, todo e qualquer vínculo. E a lei, ela traz diretrizes também nesse sentido, de que nós temos que levar essa temática para dentro das escolas, tem que ter estratégias por parte do poder público e associado às entidades privadas de políticas de prevenção com relação as drogas e, de modo especial, a questão do álcool. Porque, infelizmente, o que está acontecendo hoje, que eu acho que é importante a gente alertar a sociedade brasileira, é de que a indústria do álcool aprendeu com a indústria do tabaco de como não agir.
porque as estratégias do governo no passado, no tocante à questão de diminuição do consumo do tabaco, do cigarro e do fumo, isso está sendo exitoso. Hoje, fumar é uma coisa que está fora de moda, que incomoda e tudo mais. Agora, o álcool, percebendo isso, evidentemente que eles traçaram uma estratégia forte e de um poder econômico muito grande, no sentido de não acontecer com eles o que aconteceu com o cigarro. Então, eles patrocinam no mundo inteiro praticamente todos os eventos esportivos e espetáculos artísticos. Com que propósito, Marco Aurélio? Com o simples propósito seguinte: eles querem aumentar o número de pessoas que façam o consumo de bebida alcoólica. E qual é o público que pode engrossar o número de usuários de álcool, que são os compradores de bebida alcoólica, os novos clientes da indústria do álcool? É a juventude. Portanto, o objeto deles é a juventude. Tanto que as propagandas, todos esses eventos patrocinados por eles, é destinado ao público jovem. Claro. E o Estado tem que fazer, mas o Estado tem que tomar uma atitude drástica e forte no sentido de melhor regulamentar essa questão, conscientizar a sociedade brasileira com relação a essa questão, porque eu vou te dizer assim, ó, um pai se preocupa se o filho está cheirando cocaína, o pai se preocupa se o filho... nem tem esse tipo de preocupação, mas se o filho faz uso de maconha, o pai se preocupa se o filho faz uso dessas drogas ilícitas, como mencionei, mas não se preocupa se o filho altera o seu psiquismo diariamente ou nos finais de semana com o uso de álcool. E eu te pergunto, qual a diferença? Qual a diferença disso tudo? Se todas elas mexem com o psiquismo dele, se todas elas mexem com a capacidade motora dele, com o poder de discernimento dele, por que não tem a preocupação com o álcool? Porque ele é vendido livremente? Então são coisas que eu acho que a gente precisa tratar com mais seriedade, que nós estamos tratando aqui é só da consequência. Agora, se nós não fecharmos, não diminuirmos a porta de entrada, não vai haver recurso público suficiente para tratar de todas essas situações que nós estamos enfrentando hoje. Agora, retornando à internação compulsória, é preciso alguns cuidados. Inclusive, eu lembro que faz umas 2 semanas, mais ou menos, um menino no Rio de Janeiro morreu atropelado tentando fugir de uma ação dessas, né? Sim. É evidente que tem todo um aparato, tanto que essa internação compulsória, ela deve se dar, como já conversamos preliminarmente, primeiro com a equipe do serviço social, atuando de forma conjunta, integrada, né, com os agentes de segurança que vão agir, os agentes de saúde que estão ali, porque eu acho que a gente não pode confundir problema de saúde pública com problema de segurança pública. O que a gente pode fazer é uma ação integrada, mas sempre com este cuidado, reforço, para que não seja mal interpretado, apenas para que essa pessoa receba desintoxicação e recupere a sua capacidade de decisão se quer ou não aderir a um tratamento. E é importante que a sociedade tenha essa compreensão, porque o meu temor é de que a aprovação disso seja para que seja retirado dos nossos olhos, da nossa frente, pessoas que estão com problemas e precisam do Estado, e precisam do serviço de saúde do Estado. A política higienista não me serve. Essa não serve. Agora, a política de saúde pública séria e efetiva que traga resultados, com começo, meio e fim, aí sim, aí ela é importante. Há várias pessoas, muitas pessoas, querendo a internação compulsória, né? Não sei os motivos, né? Mas há muita gente aprovando essa medida. Agora, uma outra questão, aquela recuperação voluntária, a taxa de recuperação, ela já não é tão alta. O que se esperar de uma pessoa que é forçada ao tratamento? Te asseguro, se não for milagre, se a pessoa não quiser receber o atendimento, o tratamento, ela não vai se recuperar. Por quê? É necessária a adesão do paciente. A medicina hoje não alcançou um meio de curar alguém ou de recuperar alguém sem que ela queira aderir ao tratamento. Então, isso seria uma ilusão. Por isso que eu digo que é muito importante haver o trabalho de convencimento e muitas vezes desmistificar, porque é muito importante. A gente trata muito essa questão da internação compulsória. Isso certamente assusta. Ninguém quer ficar contido em algum lugar.
Nem mesmo quando tu vai para um hospital. É evidente que tu prefere, quando tu vai ter que ser internado por uma cirurgia, por algum tratamento de saúde, tu fica louco para que chegue o momento da tua alta, para que tu possa voltar para a tua casa. Essa é a natureza. Então, as pessoas que são dependentes químicas também. Então, as pessoas têm que entender, que compreender e desmistificar, que eu não sou um especialista, mas eu sou da área do direito, mas convivo com todas essas situações e com especialistas. E procuro estudar sobre a matéria, porque, evidentemente, isso me diz respeito. Mas nem todos os casos são casos de internação. Às vezes, a internação precisa só num primeiro momento, só para fazer a desintoxicação, depois ele pode seguir o tratamento ambulatorial. Tem casos em que a pessoa precisa da internação, precisa de mais um período prolongado de um atendimento em local também que ele fique interno e depois ir para um tratamento ambulatorial. Existem casos que sequer necessita de internação, que pode ser um atendimento ambulatorial. E isso precisa ser esclarecido. Nós não podemos dizer ao usuário que ele vai para uma prisão ou de que ele vai ficar por um período indeterminado numa internação. Nós precisamos mostrar para ele que esse período da sua recuperação vai ser muito importante para ele. Ele vai sentir menos dor, ele vai ter menos ansiedades, ele vai ter menos dificuldades, ele vai se colocar em situação de menor risco, né? Então tem todo um trabalho integrado que precisa ser feito. Falando em trabalho, o senhor acredita então em políticas públicas? O senhor acredita em prevenção antes mesmo de tentar curar feridas? Nós temos que abrir duas frentes. Uma frente é tratar da consequência do que já está aí, né? Tendo todos os instrumentos à nossa disposição e à luz de tudo que a ciência já nos ensina com relação ao tratamento. Quer dizer, isso não é para ser achismo, não é para ser achódromo, não é para tratar de uma forma ideológica, isso é para tratar à luz da ciência. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que o Estado brasileiro precisa fechar ou encurtar essa porta de entrada para o mundo das drogas. E isso só se dá com uma política nacional efetiva de combate ao uso excessivo de álcool, né? E o cuidado absoluto com relação a crianças e adolescentes, porque hoje é um descaso, inclusive por parte dos pais, nessa questão da bebida alcoólica. Então, acho que é muito importante as pessoas começarem a se darem conta, e eu repito, os pais se preocupam se o filho faz uso de uma droga ilícita, que mexe, evidentemente, com o seu psiquismo, com a sua capacidade de ação, mas o álcool já faz isso. O álcool já faz isso. O álcool torna a pessoa agressiva, o álcool tira os freios inibitórios, o álcool coloca ele em situação de risco, né? E a gente vê assim, hoje as pessoas estão tendo uma consciência, né, por exemplo, da lei seca, de que não se pode dirigir sob o efeito de álcool. Com todo o rigor da legislação, se aprende 200, 300 pessoas num fim de semana dirigindo alcoolizada. Mas quando isso começou? Pela banalização do uso do álcool. As pessoas acham que pode beber, as pessoas acham que não acontece absolutamente nada com elas, até que ocorre a tragédia. Aí querem responsabilizar o Estado. Nessas operações que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, do Centro de Apoio da Infância e da Juventude, da doutora Maria Regina, do Júlio Almeida, promotor da Especializada da Infância e da Juventude, e que depois eu acompanhei agora como coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos na Praia de Atlântida, o número de jovens sob efeito de álcool perambulando pelas ruas, enorme. De menores, então, é assustador. Aí eles se envolvem em brigas, acontecem estupros, morrem. E alguns pais, quando têm que buscar esses filhos, reclamam, dizendo ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Brigada Militar, de que vocês não têm coisa mais importante com que se preocupar, vocês não têm que se preocupar com os bandidos. E teve um major, o tenente-coronel da Brigada Militar, que respondeu a um dos pais dizendo assim, nós até gostaríamos de estar envolvidos, né, na apreensão desses bandidos, mas somos obrigados a cuidar dos seus filhos. Porque os pais não estão fazendo a sua parte. Então é importante que os pais comecem a fazer a sua parte, né? Proíbam sim os seus filhos de fazerem uso, consumo de bebida alcoólica e procurem saber o que eles estão fazendo nas ruas. Agora, a compulsória, ela só será eticamente correta quando respeitado todos os critérios, inclusive os critérios da medicina. Os critérios médicos, com certeza. É como eu te digo, ele é um instrumento a mais em favor do enfrentamento, né, deste grande problema de saúde pública brasileiro. É um instrumento a mais.
não é o único e nem deve ser a melhor alternativa. Isso que é importante que se diga. Né? O projeto ele tem seu mérito por estar havendo essa previsão legal, mas na prática, como isso já vem acontecendo, é importante que isto haja todo um fluxo nesse atendimento. A minha preocupação com o que esteja acontecendo lá em São Paulo, que isso resulte simplesmente em tirar dos olhos das pessoas o problema, né? E depois jogar essas pessoas num atendimento de longa permanência que não dá resultado nenhum, né? Se não criar uma política higienista. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo em São Paulo, mas eu temo de que isso possa acontecer. Aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, isso não vai acontecer, porque a visão das pessoas é um pouco diferenciada nesse sentido. Não é só fazer a internação compulsória, mas fazer todo um trabalho de convencimento com ele é importante, o restabelecimento de vínculo com a família, né? O resgate da autoestima, né? Para que ele volte para ter uma profissão, para que ele passe a gostar mais dele mesmo, né? Então, acho que isso é um trabalho difícil, árduo, mas que necessita ser feito. Agora, há muita pressão da sociedade, que acaba cobrando isso dos governos. Não podia ser diferente, só que, como eu digo, é o seguinte, essas pessoas precisam do serviço social e do serviço de saúde. A segurança, ela tem que entrar de uma forma integrada e não determinante. Esta é a situação, porque tem muita gente que quer simplesmente o encarceramento desses dependentes químicos, né? Porque querem que tire da sua frente, porque essas pessoas lhe causam problemas e lhe colocam, muitas vezes, numa situação de risco por causa dos assaltos, dos furtos, né? Em função da fissura que o dependente tem. E outra coisa que a gente precisa dizer e esclarecer à opinião pública, que parem de dizer que o crack é o fim, que entrou no crack e terminou, que essa pessoa está condenada à morte. Não, essa pessoa tem condições de ser recuperada, sim. E, portanto, a gente não pode ficar criando a imagem de que é o fim do mundo a pessoa que usou o crack. Não, claro que a gente não quer que ninguém tenha contato com o crack, mas no momento que teve, não achar que a pessoa não tem mais jeito, achar que a pessoa não tem mais recuperação. E aí entra a falsa ideia de que então tu tem que agir pelo mecanismo da segurança pública e não pelo mecanismo da saúde pública. Essas pessoas têm condições de serem recuperadas sim. O que tem que ter um olhar diferenciado por parte das autoridades, por parte do poder público, uma política de saúde pública séria e efetiva. As diretrizes que constam nesse projeto de lei do deputado Osmar Terra tratam dessas questões também. Então, portanto, dentro desse contexto, isso precisa estar sendo analisado, contabilizado e praticado pelo poder público. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para o seu recado final. Meu recado final é o seguinte, cuidem dos seus filhos, saibam que a porta de entrada é o álcool e o crack é a consequência. A internação compulsória, ela é sim um mecanismo que pode ser usado em favor a esse enfrentamento, mas não deve ser a única ou a primeira regra. Nós temos que sempre trabalhar com o convencimento dessas pessoas. Do contrário, estaremos praticando uma política fascista, nazista, higienista, que isso não serve a ninguém e afronta os direitos humanos. Ok, promotor de justiça Miguel Velasquez, que coordena o Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. E eu agradeço o teu convite. Muito obrigado. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!